Capítulo 1. O pensamento humanista renascentista e suas características gerais. 1. O significado historiográfico do termo humanismo. Parágrafo 1. O humanismo e o papel essencial representado pelas Literae Humanae. O termo humanismo foi usado pela primeira vez no início dos 800 para indicar a área cultural coberta pelos estudos clássicos e pelo espírito que lhe é próprio, em contraposição ao âmbito das disciplinas científicas. A palavra humanista, porém, já era empregada pela metade do 400 e deriva de humanitas, que em Cícero e Gélio significa a educação e formação espiritual do homem, na qual tem papel essencial as disciplinas literárias, poesia, retórica, história e filosofia. Ora, a partir sobretudo da metade do 300 e depois de modo sempre crescente nos 2 séculos sucessivos, desenvolveu-se na Itália justamente uma tendência a atribuir valor muito grande aos estudos das Literae Humanae e a considerar a antiguidade clássica, grega e latina, como um paradigma e um ponto de referência para as atividades espirituais e a cultura em geral. Humanismo, portanto, significa em geral esta tendência, que, surgida essencialmente no seio da cultura italiana, pelo fim do 400, se difundiu em muitos outros países europeus. Capítulo 2. 2 diferentes teses modernas sobre o significado filosófico de humanismo. Entre os estudiosos contemporâneos do humanismo, sobressaem principalmente P.O. Christeler e E. Garin, cujas interpretações contrapostas resultam na realidade muito fecundas justamente por sua antítese, e, se prescindirmos de alguns pressupostos dos 2 autores, podemos integrá-las mutuamente. Segundo Christeler, o humanismo representaria apenas metade do fenômeno renascentista, e, melhor dizendo, a literária, não a filosófica. Portanto, ele seria plenamente compreensível apenas se considerado junto com o aristotelismo, que se desenvolveu paralelamente, e que expressaria as verdadeiras ideias filosóficas da época. Segundo Garin, ao contrário, os humanistas se voltaram a um tipo de especulação não sistemática, problemática e pragmática, e formaram um novo método que, centrado sobre um novo sentido da história, deve ser considerado como um efetivo filosofar. A direção contemplativo-metafísica em que o humanismo italiano embocou desde a segunda metade do 400 teria sido, portanto, a consequência do advento das senhorias e do eclipsar-se das liberdades políticas republicanas. Parágrafo 3. Possibilidade de integrar mutuamente as 2 interpretações opostas. Ora, é verdade que humanista indica originariamente a tarefa do literato, mas tal tarefa foi muito além do ensino universitário, entrou na vida ativa e se tornou de fato nova filosofia. Além disso, o Aristóteles deste período foi um Aristóteles frequentemente lido no texto original, sem a mediação das traduções e das exegeses medievais. Tratou-se, portanto, de um Aristóteles revisitado com um novo espírito, que apenas o humanismo pode explicar. Por fim, a grande mudança do pensamento humanista não esteve apenas ligada a uma mudança política, mas à descoberta e às traduções de Hermes Trismegisto e dos profetas magos, de Platão, de Plotino e de toda a tradição platônica. A marca que contradistingue o humanismo foi, portanto, um novo sentido do homem e de seus problemas, novo sentido que encontrou expressões multiformes e por vezes opostas, mas sempre ricas e frequentemente muito originais, e que culminou nas celebrações teóricas da dignidade do homem como ser extraordinário em relação a toda a ordem do mundo. 2. Conceito historiográfico, cronologia e características da Renascença. Parágrafo 1. A Renascença na definição oitocentista.
A categoria historiográfica da Renascença se impôs no 800 graças a J. Burckhardt, segundo o qual a expressão designava um fenômeno de origem tipicamente italiana, oposto à cultura medieval. Um fenômeno caracterizado pelo individualismo prático e teórico, a par da exaltação da vida mundana, do acentuado sensualismo, da mundanização da religião, da tendência paganizante, da liberdade em relação às autoridades que no passado tinham dominado a vida espiritual, do forte sentido da história, do naturalismo filosófico, do extraordinário gosto artístico. Renascença seria, afinal, a síntese do novo espírito que se criou na Itália com a antiguidade. O espírito que, rompendo definitivamente com o da era medieval, abre a era moderna. Parágrafos 2 e 3. A Renascença na nova interpretação. Nascimento de nova civilização baseada sobre a volta aos antigos. Em nosso século, esta interpretação foi muitas vezes contestada, particularmente por K. Burckhardt. Os humanistas explicitamente usaram expressões como fazer reviver, fazer renascer, e contrapuseram a nova era em que viviam com a medieval, como a era da luz, a era da obscuridade e das trevas. A Idade Média, porém, foi uma época de grande civilização, percorrida por fermentos e frêmitos de vários gêneros quase que desconhecidos aos historiadores do 800. Portanto, o Renascimento que constituiu a peculiaridade da Renascença foi mais o nascimento de outra civilização, de outra cultura. A Renascença representou o grandioso fenômeno de regeneração e de reforma espiritual, em que a volta aos antigos significou revivescência das origens, retorno aos princípios autênticos. E a imitação dos antigos revelou-se como o caminho mais eficaz para recriar e regenerar a si mesmos. Em tal sentido, humanismo e renascença constituem uma só coisa, e o humanismo torna-se fenômeno literário e retórico no fim, ou seja, quando se expande o novo espírito vivificador. 4-5. Cronologia e características essenciais do período humanista renascentista. Do ponto de vista cronológico, o período humanista renascentista ocupou inteiramente o 400 e o 500, mas seus prelúdios devem ser buscados já no Trecento, nas figuras de Cola de Rienzo e de Francesco Petrarca, enquanto o epílogo alcança os primeiros decênios do Seicento, com a figura de Campanella. Do ponto de vista dos conteúdos filosóficos, no 400 prevalece o pensamento sobre o homem, enquanto o do 500 abraçou também a natureza. A Renascença representou uma era diversa tanto da medieval como da moderna, a qual começa com a Revolução Científica, ou seja, com Galileu. Assim como na Idade Média devem ser buscadas as raízes da Renascença, por sua vez, na Renascença devem ser buscadas as raízes do mundo moderno. Ou melhor, o epílogo da Renascença é marcado pela própria Revolução Científica. 3. Os profetas e os magos, orientais e pagãos. Hermes Trismegisto, Zoroastro e Orfeu. Os equívocos na aproximação dos gregos. Um dos aspectos mais típicos da Renascença foi a revivescência da componente helenística orientalizante, cheia de ressonâncias mágico-teúrgicas e difundida em alguns escritos que a antiguidade tardia havia atribuído a antiquíssimos deuses ou profetos e que, na realidade, eram falsificações. O Corpus Hermeticum, os oráculos caldeus e os hinos órficos. Ora, os humanistas, que descobriram a crítica filológica do texto, caíram todavia no erro clamoroso de tomar como autênticas as obras atribuídas aos profetas magos Hermes Trismegisto, Zoroastro e Orfeu. E assim, o complexo sincretismo entre doutrinas greco-pagãs, neoplatonismo e cristianismo, tão difundido na Renascença, baseou-se em larga medida sobre esse equívoco colossal.
atingiu particularmente os homens da Renascença o aceno ao Filho de Deus, apresentado como Logos divino, destinado a encarnar-se, contido no 12º Tratado do Corpus Hermeticum. Zoroastro, depois, considerado o autor dos oráculos caldeus, foi apresentado até como anterior a Hermes. Orfeu, por fim, é considerado o anel de conjunção entre Hermes e Platão. Hermes, Orfeu e Platão foram assim ligados em uma conexão que sustentou a construção do platonismo renascentista, que resultou, portanto, completamente diferente do platonismo medieval.
Antes do período de que estamos tratando, as artes liberais, o trabalho intelectual, eram distintas das artes mecânicas. Estas eram baixas e vis, implicando o trabalho manual e o contato com a matéria. Identificavam-se com o trabalho servil. As artes mecânicas eram consideradas indignas de um homem livre. Mas, no processo da Revolução Científica, essa separação foi superada. A experiência do novo cientista é o experimento e o experimento exige uma série de operações e medidas. Assim, fundem-se numa só coisa um novo saber e a união entre teoria e prática, que frequentemente resulta na cooperação entre cientistas, por um lado, e técnicos e artesãos superiores, engenheiros, artistas, hidráulicos, arquitetos, etc., por outro. Foi a própria ideia do saber experimental, publicamente controlável, que mudou o status das artes mecânicas. 2. A Revolução Científica, fusão da técnica com o saber. Sustentou-se que a ciência moderna, isto é, o saber de caráter público, cooperativo e progressivo, teria nascido primeiro com os artesãos superiores, navegantes, engenheiro de fortificações, técnicos das oficinas de artilharia, agrimensores, arquitetos, etc., para depois influir na transformação das artes liberais. Contra esta tese, se disse que a ciência não foi feita pelos artesãos e pelos engenheiros, mas justamente pelos cientistas, por Galileu, Kepler, Descartes, etc. Esta é a tese do historiador da ciência A. Coiré, o qual sustentou que a nova balística não foi inventada por operários e artilheiros, mas contra eles, e que Galileu não aprendeu sua profissão das pessoas que trabalhavam nos arsenais e nos canteiros de obras de Veneza, mas que, ao contrário, ele a ensinou a eles. E, de fato, não foram os técnicos do arsenal que criaram o princípio de inércia. Claro, Galileu ia ao arsenal e, como ele próprio diz, o colóquio com os técnicos do arsenal muitas vezes ajudou-me na investigação da razão de efeitos não apenas maravilhosos, mas também recônditos e quase imprevistos. As técnicas, os achados e os processos presentes no arsenal ajudaram a reflexão teórica de Galileu e propuseram novos problemas para ela. É verdade que, por vezes, até deixou-me confuso e desesperado de saber como penetrar e seguir aquilo que, longe de toda opinião minha, o sentido demonstra-me ser verdadeiro. Foram os oculistas que descobriram o fato de que duas lentes, dispostas de modo adequado, aproximam as coisas distantes, mas não foram os oculistas que descobriram por que as lentes funcionam assim. E não foi nem mesmo Galileu. Para isso, foi preciso Kepler. Foi ele quem compreendeu as leis de funcionamento das lentes. Como também não foram os técnicos que escavavam poços que compreenderam por que a água das bombas não subia além dos 10 metros e 36 centímetros. Foi preciso Torricelli para demonstrar que a altura máxima de 34 pés, 10 metros e 36 centímetros, para a coluna d'água no interior do cilindro, revela simplesmente a pressão total da atmosfera sobre a superfície do próprio poço. E quantos exímios navegantes não tiveram de lutar contra as altas e baixas marés? E, no entanto, só com Newton chegou-se a uma boa teoria das marés, embora Kepler já a houvesse roçado. Note-se, porém, que Galileu dera-lhe explicação equivocada. Eis, portanto, duas teses sobre o fato da reaproximação entre técnica e saber, entre artesão e intelectual, fenômeno típico da Revolução Científica. Pois bem, nós pensamos que essa aproximação, até mesmo a fusão da técnica com o saber, constituem a própria ciência moderna. Uma ciência que se baseia no experimento, por si mesma, exige as técnicas de comprovação, as operações manuais e instrumentais que servem para controlar uma teoria, sendo assim, saber unido à tecnologia. Mas então, quem criou a ciência? A resposta mais plausível parece-nos a de Coiré. Foram os cientistas que criaram a ciência.